Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, é o texto que nós temos estudado, no capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 18. Mateus, capítulo 8, do verso 18 até o verso de número 34, até o final do capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 18 até o verso 34. Texto da palavra de Deus diz assim: Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dos endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te agradecemos mais uma vez por este momento em que nos colocamos diante de ti, em oração, suplicando da sua parte, ó Deus, a ação do teu Santo Espírito em iluminar a nossa mente e o nosso coração, concedendo-nos, ó Deus, a compreensão plena da verdade revelada pelo Senhor aos profetas e autores bíblicos inspirados que registraram os eventos narrados. Oramos, Pai bendito, para que a sua verdade ela possa impactar o nosso coração de tal forma que sejamos transformados por ela. Sabemos, ó Deus, assim como a sua palavra mesmo diz, que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto,
ainda que nos julguemos sábios demais, carecemos da graça do Senhor, para que a sua palavra ela possa impactar o nosso coração e possamos compreendê-la. Por isso nós rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito, neste momento em que nós nos conduzimos à sua palavra, buscando compreendê-la, nos conduza, assim, à humildade, para que possamos buscar, de fato, um entendimento verdadeiro acerca daquilo que o Senhor revela de seu Filho amado, Cristo Jesus, nas palavras deste texto. E que assim, à medida em que conhecermos a sua verdade, sejamos por ela impactados, ó Deus bendito, sejamos por ela transformados. É o que nós te pedimos. Pedimos isto humildemente, porque sabemos o quanto nosso coração é duro, o quanto nós somos pecadores e o quanto o pecado ele endureceu o nosso coração. Mas oramos, Pai, para que sua palavra venha nesta noite como uma marreta, quebrando o nosso coração, que estejamos nas tuas mãos como vasos de barro na mão do oleiro, e que, se necessário for, portanto, o Senhor nos quebre, ó Deus bendito, e nos faça de novo, conforme a sua vontade. Seja conosco, é o que te pedimos, em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado o texto do Evangelho de Mateus, e nós temos visto uma série de ensinamentos do próprio Jesus acerca dos princípios do reino de Deus e acerca da sua própria pessoa. Os textos que nós temos lido, principalmente no final do capítulo de número 7, ou seja, início do capítulo de número 8, são textos que seguem o grande sermão do monte, ou grande sermão da montanha, que conclui com a palavra daqueles homens que, tendo ouvido o que Jesus disse, concluíram que Jesus ensinava com grande autoridade. Eles ficaram extremamente impactados com aquilo que Jesus ensinou, não apenas pelo conteúdo daquilo que Jesus havia ensinado, mas também pela forma com que Jesus havia ensinado. Segundo eles, Jesus não ensinava como os escribas ou como os fariseus, que eram seitas dentro do judaísmo, mas Jesus ensinava como quem de fato tinha autoridade. O capítulo 8, ele vai mostrar para nós, então, de onde vem toda essa autoridade de Jesus. E esses textos vão nos mostrar que Jesus é aquele que não tem apenas autoridade para ensinar, mas o texto vai mostrar que Jesus, inclusive, tem autoridade para curar. E, na verdade, quando mostra Jesus curando ou fazendo milagres, esses milagres e feitos extraordinários buscam apontar para a autoridade de Jesus para ensinar. A sua autoridade para ensinar não é uma autoridade proveniente de qualquer autoridade humana, mas quando Jesus cura ou quando Jesus faz algum milagre, ele mostra que a sua autoridade para ensinar, ela é uma autoridade divina. Portanto, os textos que nós temos lido no capítulo 8, eles vão mostrar a identidade de Jesus. Capítulo 5 até o capítulo 7, quando fala a respeito do reino de Deus e os princípios deste reino, são textos que falam a respeito do reino de Deus que está se estabelecendo. E o capítulo de número 8 vai mostrar que Jesus é o rei deste reino que agora está se estabelecendo na sua própria pessoa. Mas é claro que isso não está tão claro assim para aqueles que estão ouvindo Jesus, nem mesmo para os seus discípulos. A identidade de Jesus, embora os seus discípulos, inclusive, tenham ficado impactados com o seu discurso, não só com aquilo que Jesus estava dizendo, mas com a forma com que ele estava dizendo. Não só os 12, mas inclusive parte da multidão que seguia Jesus. Essas pessoas, embora estivessem, de certa forma, impactados
com aquilo que Jesus estava dizendo. Para elas ainda não estava claro quem era Jesus, que tipo de homem era esse, de onde vinha tamanha autoridade, ou com que autoridade ele fazia aquelas coisas que estava fazendo, ou com que autoridade ele ensinava aquelas coisas que ele estava ensinando, ou advertia as pessoas da forma com que ele estava advertindo. O texto que nós lemos busca mostrar para nós quem é Jesus, que tipo de pessoa é Jesus, de onde vem essa autoridade. E é isso que Jesus vai mostrar, ou é isso que Mateus vai mostrar para nós sobre Jesus, a partir da narrativa de alguns eventos que mostram o encontro de Jesus com algumas pessoas e a reação dessas pessoas a Jesus. Ao final da narrativa, ao final do capítulo 8, é interessante que depois de apresentar a própria identidade de Jesus e mostrar que tipo de pessoa ele é, o texto nos mostra uma resposta que naturalmente nós devemos dar a quem Jesus é. Se nós buscamos uma resposta a respeito da identidade de Jesus, nós precisamos reagir, portanto, à resposta que nós buscamos. E aquilo que o texto vai nos mostrar no final é que, de certa forma, nós precisamos, portanto, responder. E nós respondemos. A grande questão é se nós vamos responder de maneira positiva ou se nós vamos responder de maneira negativa a respeito da identidade, a respeito da pessoa de Jesus. Mas nós podemos ver isso, a princípio, num primeiro momento, onde o texto nos mostra um encontro de Jesus, ou um momento em que Jesus é abordado por dois homens específicos. Dois homens que muito provavelmente eram tidos aqui como discípulos, embora o primeiro, de modo muito estranho, é apresentado aqui como um escriba, que era um homem que tinha certas responsabilidades dentro do contexto judaico, que, como nós podemos perceber, era um segmento ou um grupo de pessoas dentro do contexto judaico que também perseguia Jesus. É interessante porque nós podemos perceber que alguns dentre os judeus, inclusive dentre aqueles que ocupavam altos cargos dentro do judaísmo, também passaram a se tornar seguidores de Jesus. E, a princípio, nós podemos perceber que este homem, depois de ter ouvido tudo que Jesus havia ensinado, inclusive as palavras de Jesus que chamavam os seus ouvintes a tomarem uma decisão, e, inclusive, talvez, depois de ter presenciado os milagres que Jesus havia feito, esse homem, de uma maneira impulsiva, ele se aproxima de Jesus e ele diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse homem mostra aqui um interesse, esse homem mostra aqui um certo desejo de seguir a Jesus. De certa forma, há um aspecto aqui em que esse homem havia tido um interesse de seguir a Jesus, de se tornar um discípulo de Jesus. A resposta de Jesus a esse homem que nós encontramos no versículo de número 20, no entanto, sugere que, muito provavelmente, esse homem não havia refletido necessariamente a respeito da decisão que ele havia tomado e que, muito provavelmente, ele precisava refletir ou considerar os custos de se tornar um discípulo de Jesus. E aí o que Jesus vai dizer para esse homem é que aqueles que se dispõem, de fato, a serem seguidores de Jesus ou discípulos de Jesus, esses precisam estar dispostos a pagar um preço, a pagar um custo, ou seja, há um custo a pagar por aqueles que precisam ou por aqueles que desejam se tornarem discípulos ou seguidores de Jesus.
Essa passagem, ela é muito interessante quando nós consideramos ela à luz daquilo que nós temos visto hoje em dia dentro do contexto da chamada teologia da prosperidade, que é aquilo que muitos pregadores enfatizam, dizendo que se você se torna um cristão, ou que se você se torna um crente em Cristo Jesus, você não vai ter mais problemas. Ou que se você se torna um crente em Cristo Jesus, você não vai ter mais problemas financeiros, ou você não vai ter mais problemas de saúde, ou você não vai ter mais problemas familiares. Mas, aparentemente, o que Jesus está dizendo aqui é o contrário. É que se você quer, de fato, se tornar um discípulo de Jesus, você precisa considerar o fato de que talvez você irá sofrer. E, na verdade, quando nós nos tornamos cristãos, a única certeza que nós temos é que, pelo nome de Cristo, em certos momentos das nossas vidas, a única certeza que nós temos é de que nós iremos sofrer. Essa é a certeza do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele toma ali rumo nas suas viagens missionárias, e ele diz que a única certeza que ele tem é de que aquilo que lhe aguarda são cadeias e prisões. Essa era a certeza do apóstolo Paulo em relação àquilo que lhe aguardava como alguém que estava indo levar a mensagem do Evangelho. O que Jesus quer, então, que aquele homem que se dispõe a segui-lo considere é o fato, portanto, de que aqueles que se dispõem a seguir a Cristo precisam estar dispostos a pagar um custo. Ou seja, há um preço a pagar. E aqui, irmãos, não estou falando que se você se tornar um cristão, você precisa dar dinheiro para a igreja ou coisas assim. Não estou falando disso. Estou falando que se você quer se tornar um cristão, você precisa estar consciente de que o sofrimento, ele faz parte da vida cristã e que, portanto, num momento em que o sofrimento lhe acometer, você não deve ser pego de surpresa, porque certamente, num momento ou outro, você vai ser acometido de algum problema ou sofrimento, porque isso faz parte da vida cristã. Muito mais aqueles que, de fato, vivem em conformidade com o Evangelho, muito mais aqueles que verdadeiramente assumem os valores e os princípios do reino de Deus. Basta nós lembrarmos aquilo que Jesus fala nas bem-aventuranças, no capítulo 5, dizendo que aqueles que, de fato, são parte deste reino são aqueles que serão perseguidos pelo seu nome. No entanto, estes são os bem-aventurados. Isso mostra para nós que Jesus não quer simplesmente pessoas que estejam o seguindo, mas Jesus quer pessoas que, de fato, estejam dispostas a pagar o custo do discipulado, ou seja, discípulos verdadeiros. Discípulos que, de fato, estejam dispostos a sofrerem o preço do discipulado. E aqui não estou falando apenas da disposição de morrer por amor a Jesus. Essa disposição que nós vemos, por exemplo, nos mártires cristãos. Não aqueles que vieram no período pós-apostólico, nos primeiros cristãos, aqueles que morreram, por exemplo, nos dentes das feras no Coliseu, ou aqueles em quem Nero ateou fogo para que simplesmente iluminassem o pátio de Roma. Mas dos próprios apóstolos, que morreram decapitados porque não negaram a sua fé. Eu acho interessante considerar isso, porque quando nós falamos a respeito de disposição de morrer por Cristo Jesus, às vezes isso parece para nós algo que nós temos a disposição de fazer. Talvez porque seja algo muito distante da nossa realidade, porque nós não vivemos num contexto onde a perseguição religiosa chegue a tal ponto. Mas nós não temos, às vezes, a disposição de negar as mínimas coisas em prol do Evangelho de Cristo ou em prol de ter Cristo formado, de fato, no nosso caráter e na nossa própria vida.
podemos falar das mínimas coisas, mas o que Jesus quer de fato é pessoas que tenham a verdadeira disposição de abrirem mão de si mesmas para que se tornem, então, os seus seguidores. E aí o texto nos mostra que há um outro indivíduo aqui. Esse outro indivíduo é alguém que não é como o primeiro, que toma uma atitude impensada, mas é alguém que pensa demais. É alguém que quer um tempo maior para pensar. E aí Jesus aparentemente nos mostra que há um equilíbrio aqui. Você precisa considerar que há custos a pagar, mas você também precisa tomar uma decisão o quanto antes. E aí o texto nos mostra isso quando relata o fato de que esse homem que aborda Jesus, ou um outro discípulo, segundo o próprio texto, ele diz para Jesus assim, olha, deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. E aqui há quem interprete o texto de duas formas. Há quem diga que o texto faz uma referência a uma atitude daquele homem que, primeiro, deseja conviver com seus familiares até que esses venham a falecer, para que então ele passe a se tornar um seguidor de Cristo. E há quem diga que, de fato, o pai daquele indivíduo possa ter, de fato, falecido e que ele, então, pede a Jesus uma solicitação para que ele se despeça de seu pai e, então, se torne um seguidor de Cristo. O que os comentaristas vão dizer é que, independente de qual seja a melhor interpretação para o pedido, ou a melhor situação em que o texto se encontra, o que Jesus vai mostrar aqui para aquele homem, na verdade, são duas coisas. A primeira que Jesus vai mostrar é que não há relacionamento familiar tão íntimo que seja superior à submissão que nós devemos ter em relação a Cristo Jesus. Ele vai mostrar aqui que, independente da proximidade ou do relacionamento familiar, não há relacionamento familiar tão íntimo que seja superior à submissão que nós devemos ter em relação a Cristo Jesus. E há um momento em que o Senhor Jesus vai dizer que aquele que ama mais a seu filho, ou a seu pai, ou a sua mãe, não é digno dele. E isso talvez choque você. E o Evangelho choca mesmo. E o próprio Jesus diz isso. O Evangelho, ele choca mesmo. Mas é a realidade daquilo que o próprio Cristo veio fazer. E ele diz, portanto, que não há relacionamentos tão próximos, inclusive familiares, que sejam superiores à submissão que nós devemos ter em relação a Cristo Jesus. Outro aspecto daquilo que Cristo nos mostra aqui é que esse homem, ele não mostrou uma submissão real ou um interesse real de seguir a Cristo. Na verdade, o seu interesse ou a sua disposição de seguir a Jesus, ela era um interesse ou uma disposição condicional. Ou seja, eu vou seguir a Jesus, mas eu não abro mão disso. Eu quero seguir a Jesus, mas eu preciso de mais alguma coisa. E, na verdade, irmãos, essa reflete a realidade de muitos que até têm um interesse pelo Evangelho ou por Cristo, mas têm um interesse também por mais alguma coisa. E, nesse sentido, o que o Senhor Jesus vai mostrar é que Ele não apenas exige de nós uma disposição que vá além do nosso interesse pelos relacionamentos familiares, mas uma disposição e um interesse que seja exclusivo, porque, caso contrário, nós nos tornamos idólatras. É interessante porque, no contexto em que nós vivemos, nós culturalmente atribuímos idolatria apenas aos católicos romanos. Nós dizemos que idólatras são apenas os católicos porque eles têm imagens nas suas cerimônias religiosas.
mas o texto bíblico vai mostrar para nós que idolatria é quando nós priorizamos ou valorizamos qualquer coisa no lugar de Deus. E nesse sentido nós podemos ser um idólatra ou idólatras quando nós amamos mais os nossos familiares do que a Deus. Quando nós amamos mais os nossos valores do que a Deus. Quando nós amamos mais os nossos princípios do que a Deus. Quando nós amamos mais aquilo que conquistamos ao longo da vida. Quando nós valorizamos mais o nosso status. Quando nós valorizamos mais a nossa condição social ou a nossa própria profissão. E aí o que o texto bíblico vai dizer para nós é que se nós queremos de fato nos tornarmos seguidores de Cristo Jesus, nós precisamos deixar tudo isso para trás. E então servi-lo de maneira exclusiva, entendendo que se quisermos de fato ser seus seguidores, precisamos fazê-lo de maneira exclusiva. Mas o texto ele é enfático neste momento, quando ele vai fazer a seguinte afirmação, ainda no versículo 20, quando Jesus responde ao primeiro indivíduo que lhe aborda. Verso 20 diz: Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aqui é um momento onde Jesus mesmo começa a descrever a sua própria identidade. E quando nós olhamos para a expressão ou para o termo que Jesus mesmo usa para fazer uma referência à sua própria pessoa, nós podemos perceber aqui um termo que no Antigo Testamento era um termo que fazia uma referência direta ao Messias. Filho do homem, no Antigo Testamento, era uma referência àquele que havia sido prometido como aquele que seria o Redentor, ou seja, o próprio Messias. No entanto, quando o texto faz referência ao Messias como Filho do homem, e nessa passagem de maneira mais específica, faz uma referência ao Messias, mais especificamente em relação à sua natureza humana. No entanto, fazendo uma referência à sua natureza humana, o texto não deixa de fazer uma referência à sua messianidade. O que Jesus está dizendo aqui, tanto ao primeiro indivíduo quanto ao segundo, é que quando esses se tornassem seus seguidores, caso assim eles se decidissem, eles estariam então se posicionando diante daquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. Não se posicionando diante de qualquer um, não se posicionando diante de um mestre qualquer, não se posicionando diante de alguém que seria um mero exemplo para alguém, mas se posicionando diante daquele que, de fato, veio para redimir e restaurar o relacionamento do homem com Deus e para purificar o homem de todo pecado e de toda injustiça, porque ele não é um simples homem qualquer, mas ele é o Messias. E aí, neste momento, o próprio Jesus começa a revelar a sua identidade quando ele faz uso de um termo do Antigo Testamento para aplicá-lo à sua própria pessoa, se referindo a ele mesmo como aquele que haveria de vir. E isso se referindo a ele como o Filho do Homem. Mas, continuando aí a partir do versículo de número 23, num texto também um tanto quanto significativo, até o versículo de número 27. E essa passagem ela é muito interessante, e é muito interessante perceber algumas coisas aqui, principalmente porque é um texto que provavelmente muitos de nós já ouviu sendo pregado em vários contextos, em vários momentos, mas é um texto que necessariamente ele está ligado tanto ao texto que nós acabamos de ler, verso 18 até o verso 22, quanto ao texto posterior, porque é um texto onde, mais uma vez, nós podemos considerar aqui a identidade de Jesus e a autoridade da sua própria pessoa.
num momento em que a passagem ela busca mostrar ou revelar a autoridade de Jesus, essa passagem ela vai mostrar que Jesus é aquele que tem autoridade para ensinar, mas é aquele que inclusive tem autoridade para acalmar até mesmo os eventos da própria natureza ou os eventos climáticos. E o texto, nos primeiros versos, ele mostra então algo que Jesus começa a fazer, que havia sido anunciado no versículo de número 18. Verso 18 nos mostra que, por causa da multidão, Jesus havia dado uma ordem para que ele e seus discípulos passassem para a outra margem, e ele, então, junto com os seus discípulos, entram num barco e vão para uma outra margem, justamente por causa da muita multidão que o seguia. Junto com os seus discípulos, então, já no lago, Jesus, então, dorme. E o que o texto vai dizer é que uma grande tempestade, ela acomete o barco. O que é importante a gente considerar é que, muito provavelmente, essa fosse uma tempestade considerável, algo que de fato fosse assustador, ao ponto de espantar homens experimentados no mar. Isso porque grande parte dos discípulos de Jesus eram pescadores e homens que eram habituados com a vida do mar, homens habituados na vida marítima. Portanto, quando eles se assustam com uma tempestade que lhes acomete no momento em que eles estavam no lago, provavelmente essa era uma tempestade muito grande. Era algo que de fato lhes assustou, era algo que de fato lhes causou um grande medo, porque era algo fora do normal, era algo incomum. E então eles se dirigem a Jesus, clamando a Jesus por salvação. E é interessante, porque quando eles se dirigem a Jesus nesse momento, é provável que eles tivessem aqui uma compreensão de que Jesus pudesse fazer alguma coisa por eles. E isso é óbvio. Eles viram Jesus fazendo alguns milagres, ou muitos milagres, eles viram Jesus curando, eles viram Jesus fazendo grandes coisas, então eles tinham expectativa de que Jesus pudesse fazer alguma coisa por eles. Alguns dizem que talvez eles ficassem até indignados, que Jesus estava ali dormindo enquanto a tempestade acometia o barco e eles estavam ali à beira da sua própria morte. Mas quando Jesus então acorda e atende ao clamor deles, o que o texto vai mostrar para nós aqui é que Jesus responde ao clamor deles, diferente daquilo que nós vimos em outros momentos, onde Jesus responde ao clamor de algumas pessoas, porque lhes contempla a fé. Mas aqui nós podemos perceber que Jesus responde ao clamor daqueles homens, porque contempla a incredulidade deles. Jesus acorda e, percebendo a incredulidade ou percebendo a pouca fé daqueles homens, Jesus então vai dar uma ordem ao mar. O que é interessante é que essa não é a primeira vez que o texto bíblico registra que os próprios discípulos de Jesus eram homens que tinham pouca fé. Há pelo menos 5 registros no Novo Testamento em que o texto bíblico mostra que esses homens eram homens de pouca fé. Não dizem que eles não tinham nenhuma, eles tinham alguma fé. E até o próprio texto mostra isso, porque eles clamam por salvação a Jesus. Então eles acreditavam que Jesus pudesse fazer alguma coisa por eles. Mas Jesus vai dizer, olha, vocês têm pouca fé. Homens tímidos, a expressão que nós encontramos aqui para timidez é uma expressão que ela mostra a incredulidade, ou ela busca mostrar a incredulidade desses homens. E nesse sentido, a falta de fé desses homens, ou a falta de fé para aqueles homens cuja fé deveria ser central, ela era frustrante. Em certo sentido, nós poderíamos dizer que a falta de fé dos discípulos de Jesus era frustrante para o próprio Jesus. É interessante que, num determinado momento, quando Jesus contempla a incredulidade ou a falta de fé dos seus discípulos, Jesus vai dizer para eles assim, até quando eu vou ter que sofrer vocês?
A ideia da expressão é: até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando eu vou ter que suportar essa incredulidade de vocês, essa pouca fé de vocês? A pergunta que nós fazemos, no entanto, é: como nós podemos considerar a expressão de Jesus com o fato de que há, pelo menos, pouca ou alguma fé desses homens ou nesses homens, tendo em vista que eles clamam por salvação a Jesus? Nos versos anteriores, quando eles dizem para Jesus: salve-nos, eles clamam, Jesus estava dormindo, e eles acordam a Jesus, eles pedem para que Jesus os salve. Mas quando Jesus acorda, Jesus então vai dizer que eles tinham pouca fé. Irmãos, é importante nós percebermos algo aqui. O fato não é que esses homens não acreditassem que Jesus não pudesse fazer algo por eles. O fato não é que eles não acreditassem que Jesus não pudesse, inclusive, talvez acalmar a tempestade ou livrá-los daquele momento de alguma forma. O fato é que eles ainda não haviam compreendido que Jesus fazia o que fazia, ou realizava os milagres que havia realizado, porque era o Messias. E que, como Messias, jamais poderia padecer naquele barco ou naquela tempestade sem realizar a obra que ele veio para fazer. Portanto, é interessante considerarmos, inclusive, o fato de que Jesus dormia, não porque estava cansado, ou porque desconsiderava a tempestade à sua volta, mas dormia, inclusive, porque sabia que o seu tempo ou a sua hora ainda não havia chegado. Jesus sabia que aquilo que ele veio para fazer, ele faria, ou seja, morreria na cruz do Calvário, cumprindo assim a sua missão ou a vontade de Deus. Mas os discípulos ainda não haviam compreendido isso. Portanto, a incredulidade dos discípulos não era uma incredulidade em relação ao poder de Jesus ou à autoridade de Jesus para livrá-los da tempestade, mas era uma incredulidade em relação à messianidade de Jesus. Quando nós pensamos, então, que tipo de homem é esse? Que tipo de autoridade é essa? O texto vai mostrar para nós que a centralidade dessa passagem é muito mais do que algo sobre como ser discípulo de Jesus. É, inclusive, algo muito mais do que sobre como reagir ao chamado ao discipulado, mas é sobre quem Jesus é sobre a autoridade de Jesus. É muito mais do que mostrar Jesus como um curandeiro, é muito mais do que mostrar Jesus como alguém que tem autoridade sobre os eventos da natureza, mas é mostrar que ele é o Messias, é mostrar que ele é aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados e do juízo e da condenação eterna. É isso que os discípulos não puderam compreender por causa da dureza do coração deles. E é isso que nós também, muitas vezes, por causa da dureza do nosso coração, não compreendemos. E é interessante que quando o texto diz que Jesus se dirige à tempestade, ele vai dizer: acalma-te, emudece. Os discípulos dizem: quem é esse? Quem é esse? Olha o que a expressão diz: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles não haviam compreendido ainda quem era Jesus. Embora o próprio Jesus já houvesse dado indícios disso, e eles, como judeus, deveriam ter conhecimento a respeito do Antigo Testamento, que dizia que Deus é aquele que tem autoridade, inclusive sobre o mar, ou para acalmar as tempestades. O Antigo Testamento fala sobre isso. Há salmos no Antigo Testamento que falam sobre isso. Quando Jesus, então, acalma a tempestade, os discípulos deveriam, como que num start, entender as profecias do Antigo Testamento e compreender de forma clara a identidade de Jesus, mas eles não conseguem compreender. O que nos chama a atenção é algo que nós podemos perceber nos versos que se seguem, verso 28
até o verso 34. Há um comentarista que diz assim: se os discípulos não sabiam quem era Jesus, agora os demônios vêm dizer a eles quem ele era. E aí o texto mostra então que quando eles chegam numa região chamada Gadara, uma região predominantemente gentílica, num contexto de Decápolis, que era uma região onde não havia uma predominância de judeus. Haviam ali, segundo o texto de Mateus, 2 homens possessos de espíritos imundos. Esses homens, quando veem Jesus, eles logo se aproximam de Cristo e eles vão lhe chamar de Filho de Deus. E aqui é mais uma expressão, inclusive do próprio texto do Antigo Testamento, que faz referência ao Messias, e agora mais particularmente a sua própria natureza divina. Nesses versos que lemos, então, o texto fala do Messias como aquele que, portanto, detém tanto uma natureza humana quanto uma natureza divina. Aquele que veio como homem, o Deus que se fez homem, que assumiu forma humana, que se esvaziou de toda a sua glória e que se sujeitou às limitações da natureza humana, para que, sofrendo no seu próprio corpo, pudesse então redimir o homem dos seus próprios pecados e, recebendo no seu próprio corpo a justa punição pelos pecados que nós cometemos, imputasse sobre nós a sua própria justiça e a sua graça. Se os discípulos ainda não haviam compreendido, o que o texto vai mostrar para nós aqui é que os demônios compreenderam. E é interessante essa passagem, porque o texto vai mostrar que logo então o Senhor Jesus ele mostra a sua autoridade sobre aqueles demônios e o expulsam daqueles homens, ordenando que eles fossem para uma manada de porcos. Há um pastor inglês que ele faz uma relação muito interessante entre o momento em que Jesus acalma a tempestade no mar e o momento em que Jesus ele expulsa a legião de demônios agora desses homens. E ele vai dizer assim: Jesus é aquele que tem autoridade para acalmar a tempestade no mar, mas Jesus é aquele que tem autoridade para acalmar a tempestade no homem. E o texto vai mostrar, então, como que Jesus, sendo misericordioso para com aqueles homens que padeciam há muito tempo por causa da opressão daqueles espíritos malignos, ele agora, como Deus, como Messias, ele, demonstrando toda a sua autoridade e misericórdia, ele expulsa os demônios daquele homem e eles, então, vão para a manada de porcos e essas se atiram ao mar. O que é interessante é a reação das pessoas daquela cidade a Jesus naquele momento. O texto no final vai mostrar que, depois de Jesus ter expulsado os demônios daquele homem, ou daqueles homens, como o texto de Mateus vai mostrar, os homens que cuidavam dos porcos, eles fogem, vão até a cidade, e os homens da cidade, então, vão até o encontro de Jesus, e eles mandam, então, Jesus embora. E quando eles mandam Jesus embora, há um teólogo, comentarista chamado Don Carson, ele diz algo muito interessante aqui. Ele traz uma discussão que é a seguinte: olha, nós não sabemos por que Jesus mandou os demônios para aquela manada de porcos. Mas nós sabemos que quando Jesus manda os demônios para a manada de porcos e eles se atiram do despenhadeiro abaixo e os porcos morrem, nós percebemos ali que os homens daquela cidade, eles mostraram a quem eles escolheram. Eles escolheram os porcos em detrimento do homem e eles escolheram os porcos em detrimento do próprio Jesus. E eles mostram que essa é a própria reação dos homens, inclusive hoje, em relação à própria pessoa de Cristo. E é por isso que eu disse que, diante da revelação da identidade da pessoa de Jesus, nós devemos, então, reagir diante desta revelação, então tomarmos uma decisão.
Porque se chegamos à conclusão acerca da sua identidade, nós precisamos responder a essa identidade e à pessoa de Jesus. E precisamos responder ou positivamente ou negativamente. Ou nós vamos agir ou reagir como os homens daquela cidade, que preferiram os animais em detrimento daqueles homens que padeciam há anos possessos de espíritos malignos, ou que preferiram os porcos em detrimento do próprio filho. O fato é que esse texto mostra para nós que quando esses homens rejeitam a Cristo, eles simplesmente demonstram a sua própria incredulidade. Mas quando rejeitam a Cristo, eles rejeitam aquele que veio para nos salvar. Eles rejeitam aquele que veio para redimir o homem de todo o pecado. Aquele que veio e demonstra, não apenas quando expulsa os demônios daqueles homens, não apenas quando acalma a tempestade, mas, sobretudo, quando entrega sua vida na cruz do Calvário, misericórdia e amor por homens que não têm mérito algum em si mesmos. A pergunta que nós devemos nos fazer, então, é: como nós vamos reagir a este que veio para se entregar em nosso favor e em nosso benefício? Nós vamos nos render a Ele e vamos nos tornar, portanto, seus seguidores e discípulos, entendendo que há sim custos e há um preço que nós vamos pagar por isso, mas entendendo que, ainda que tenhamos de pagar um preço, aqui há uma recompensa gloriosa da qual nós vamos desfrutar no momento em que Cristo voltar para resgatar o seu povo, ou nós vamos rejeitá-lo e fazer assim uma escolha negativa. Queira Deus que nós façamos a primeira escolha e escolhamos, portanto, nos tornarmos seus seguidores. Que Deus nos abençoe.